Boa noite a todos, no nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. Que você possa abrir o seu coração, abrir o seu entendimento. Se você puder compartilhar, compartilhe, porque esse estudo não é meu, né? Estou aqui apenas como um canal, tenho aprendido muito com Deus e nós temos que, além de aprender, passar o conhecimento para que todos nós possamos ser edificados, amém? Nós vamos estudar o livro de Apocalipse hoje, capítulo 4. Se você tem a Bíblia na sua mão aí, peço que você abra Apocalipse capítulo 4. Eu quero ler com você ele inteiro e depois nós vamos meditar em cada versículo. Olha como Deus é maravilhoso e você tem que ver o amor que o Senhor tem por nós, né? Nos ensinando tudo aquilo que nós precisamos saber para que nós possamos estar preparados para tudo. Então vamos começar, irmão. Apocalipse 4, versículo 1 em diante diz assim: Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, como voz de trombeta, falando comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, um assentado sobre o trono. E aquele que estava assentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda. Havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos vi assentados 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro ser era semelhante a um leão, e o segundo ser semelhante a um touro. Tinha o terceiro ser o rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não tem descanso nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, e os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam ao que vive pelo século dos séculos, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor nosso Deus, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas. A palavra de Deus nós lemos aqui, livro de Apocalipse, capítulo 4, né? E aqui o Senhor revela bastante coisa pra gente. Eu queria que você abrisse seu coração para Ele neste momento. Você vê, irmãos, que o livro de Apocalipse, ele está dividido em 3 partes. Aquilo que o Senhor tinha falado para João, aquilo que estava acontecendo e aquilo que iria acontecer. Aqui você viu, né, os seres viventes falando assim: aquele que era, que é e que há de vir. Então é assim que está dividido o livro de Apocalipse. O que era? O que era é Apocalipse 1. Se você ler lá, tudo aquilo que João viu em Apocalipse 1 é aquilo que era. O que é? É Apocalipse 2 e 3. Tudo aquilo que estava acontecendo nas 7 igrejas, tanto as iniciais quanto essas que estão sendo profetizadas para o final. E então, o que há de vir, que começa agora.
a partir do capítulo 4 até o capítulo 22. Vamos ver as coisas que estão por vir. O Senhor, ele é maravilhoso, né? E aqui ele já começa, bem no versículo 1. Depois destas coisas. Que coisas? Né? As 7 igrejas. Né? Depois das 7 igrejas, então João vê lá no céu uma porta aberta. Quem é uma porta, Senhor, pra gente lá no céu? Quem que abre a porta pra gente entrar no céu? Né? Jesus não é o caminho, a verdade e a vida. Quem não passar por ele, né, não consegue chegar até o Pai. Então Jesus é a porta. Então ele viu Jesus lá no céu, convidando ele para subir no céu, para ver o que aconteceria depois do momento das 7 igrejas. Lembra que nós comentamos que as 7 igrejas, das 7, somente 2 eram irrepreensíveis? E essas 2, elas são aí representadas pelas 2 testemunhas. E todas tudo aquilo que Jesus falou para as 7 igrejas é uma mensagem para as 2 testemunhas. Se você não estudou quem é as 2 testemunhas, nós temos um estudo que fala sobre isso. Mas que você não estudou, para você não ficar longe, porque você sabe que as 2 testemunhas são aqueles que são fiéis ao Senhor até o fim, aqueles que buscam o Senhor, estão na presença de Deus até o fim. Essas 2 testemunhas estarão no final, né, no tempo que o anticristo vai estar se levantando nos últimos 7 anos, e elas testemunharão durante os primeiros 3 anos e meio, e morrerão quando o anticristo se levantar, mostrando todo o seu poderio, né? Então as 7 igrejas estão ali para que haja, né, uma mudança em nós que somos igreja do Senhor. Olharmos para nós mesmos, ver os erros das 7 igrejas, se esses erros, essas 5 igrejas que têm erros, se não está dentro de nós, né? Se não está passando a nossa vida nessas 7 igrejas, e fazer o quê? Se arrepender, ouvir o conselho que Jesus nos dá através das 7 igrejas, para que possamos ser irrepreensíveis como as 2 igrejas, tanto Esmirna quanto Filadélfia, né? Então aqui está falando o que aconteceria depois do momento dessas 7 igrejas. Lembre que essas 7 igrejas está representando as últimas igrejas no final do tempo, né? Falo últimas igrejas porque é uma igreja só do Senhor, né? E as 2 testemunhas, elas vão estar o quê? Testemunhando, acendendo as lamparinas das 7 igrejas, né? Vimos isso, que eram as 2 oliveiras que estavam sobre os 7 castiçais de ouro, trazendo o que? Unção, derramando o poder do Espírito Santo sobre as 7 igrejas, para que possamos estar preparados para os últimos acontecimentos, né? Então depois que aconteceu tudo isso, ou seja, depois que está passando todos aqueles 7 anos do anticristo, então vai acontecer isso que nós vamos ver agora. Então este momento que João está vendo é o momento em que Jesus está voltando. Mostra o arrebatamento da igreja, certo? Mostra aqueles que foram mortos sendo ressuscitados, recebendo o seu galardão. E mostra também o dia da ira do Senhor. Esse é Apocalipse 4, né? É o dia da vinda de Jesus. O dia que Jesus vem buscar os seus, ressuscita aqueles que são servos seus, leva para o céu, arrebata aqueles que estão vivos, que são seus, leva para o céu. E aí então vem o tempo da ira de Deus. E João viu tudo isso. E olha como a mensagem de Deus para nós, que foi dado lá pelo Evangelho de João, né? Juntamente com essa profecia aqui que foi João que teve lá na ilha de Patmos, nos leva a conhecer a Deus e ter temor de Deus, né? Para poder estarmos preparados para aquele dia. Então, voltando para o Apocalipse 4. Apocalipse 4 então fala depois destas coisas, ou seja, depois dos últimos acontecimentos, depois que o anticristo vir sobre a terra, ele vai acabar tudo e Jesus vai vir buscar. Então ele vê uma porta aberta e alguém convidando ele para subir aos céus, né? Para ver o que aconteceria depois daquele tempo, da volta de Jesus e da ressurreição do seu povo e o arrebatamento daqueles que estiverem vivos. Aí em espírito, João é levado aos céus. Então ele entra pela porta que é Jesus, então ele chega ao céu. Lá
ele vê um trono, né? E um que está sentado nesse trono, que era semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônica. E atrás desse trono havia um arco do concerto. A minha versão de Bíblia está escrito arco-íris, mas eu não concordo muito, né? É o arco do concerto, que está atrás do trono do Senhor. O mesmo arco que apareceu nos céus depois que o Senhor mandou o dilúvio. Lembra? Que ele prometeu que nunca mais destruiria a terra com água. Este arco, ele está atrás do trono de Deus. Olha só que maravilhoso. Então esse arco que nós vemos depois da chuva é um arco que está lá nos céus, atrás do trono de Deus, e ele tem um significado. E nós vamos ver o significado desse arco hoje, tá? Daqui a pouquinho. Nesse trono também, Deus, ele está ali com toda a sua glória representada nesse arco. Então o arco do concerto é a representação da glória de Deus. Você está entendendo? Este arco do concerto que a gente encontra lá em Gênesis, se você quiser procurar, Gênesis 9, versículo 13 e 14, fala deste arco do concerto, né? Que lembra que a Deus de nunca mais destruir a terra com água. Mostra também a aliança que ele fez conosco, né? Com todos os homens, pelo amor que Deus tem por cada um de nós. Este mesmo arco, ele está, sabe aonde, irmãos? Em Ezequiel 1, 28. Eu queria ler esse versículo com você. Vamos abrir aqui, se você puder abrir comigo. Ezequiel, capítulo 1, versículo 28, que fala deste arco. Então você vê assim que Deus, ele deixa a palavra dele nos profetas e junta com o Apocalipse para que a gente possa ter uma compreensão maior. Esse arco celeste, é o arco-íris, que a gente conhece como arco-íris, tá? As versões tem arco do concerto, arco celeste. A minha tá arco-íris. E esse é o mesmo arco que nós vemos lá em Gênesis, como eu falei, e também em Ezequiel 1, 28. Vamos ler Ezequiel 1, 28? A palavra do Senhor diz assim. Tá aqui, ó. Com o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi uma voz de quem falava. Então, esse arco celeste, esse arco do concerto, né? O arco-íris, que está atrás do trono do Senhor, é o que? É a semelhança da glória de Deus. Então, ele se assemelha à glória de Deus. Então, quando você vê o arco-íris, você pensa assim, nossa, esse arco está atrás do trono de Deus, mostrando toda a glória que o Senhor tem. Maravilhoso, né? Você sabia disso? Então, esse arco, se você parar para analisar um pouquinho, ele já estava com Deus desde o início de tudo, né? E depois que houve a destruição da terra, o Senhor pega esse arco que está com ele, que é a glória dele, que representa a glória dele, e coloca no céu para que todo mundo veja, mostrando a aliança que Deus faz conosco, a aliança que está lá no trono de Deus e chega até nós. Você já viu algum desenho que você vê assim o arco-íris, que no final do arco tem um pote de ouro, né? Agora você sabe de onde que é o final do arco, né? Onde que começa o arco, onde termina o arco? É no trono de Deus. Maravilhoso, né? E tem um pote de ouro mesmo ali, celestial para mim e para você. Amém, queridos? Então você viu aí que esse arco é a representação da glória de Deus. O que mais que nós vemos em Apocalipse 4? A gente vê que quando João chega lá no céu, ele vê um trono, né? Com Deus ali reinando, ou Jesus reinando. E ao redor desse trono, que é o trono de Jesus, o trono do Senhor, há 24 tronos ao redor desse trono. E 24 anciãos que estão vestidos de vestes brancas.
E eles estão assentados nesse trono. E esses anciãos têm uma coroa em sua cabeça. O que seria, ou quem seria esses 24 anciãos que a palavra do Senhor diz aqui em Apocalipse 4? Se você procurar na Bíblia, você vai ver alguns versículos que podem nos dar esta resposta, certo? Você não vai achar os 24 anciãos nos profetas. Você vai achar em Apocalipse, 24 anciãos. Mas eu vou te passar alguns contextos bíblicos que vai te mostrar quem são esses 24 anciãos. A palavra do Senhor não deixa clara quem é, certo? Mas você consegue ver através dos versículos que eu vou ler para você, você consegue ter esse discernimento de quem são os 24 anciãos. Eu quero deixar aqui para você. O primeiro capítulo, o primeiro versículo é Apocalipse 3, 21. Se você puder abrir comigo, Apocalipse 3, 21, certo? Eu vou estar aqui lendo com você. Está escrito assim, ó, presta atenção. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem está falando isso? Jesus. Para quem? Para uma das 7 igrejas da Ásia. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Vai pegando que você já vai ter essa revelação de quem são os 24 anciãos. Outro versículo que eu quero deixar como base para a gente falar quem são, está em Apocalipse também, 3, versículo 5. Mais uma vez, o Senhor Jesus falando para uma das 7 igrejas, que diz assim: o que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Parou para pegar? O Senhor está falando que vai reinar no trono, e aqui você está vendo o Senhor falando: aquele que vencer será vestido de vestes brancas. Daqui a pouco a gente já comenta tudo de uma vez, irmãos. Mais um versículo, mas você já deve ter pegado aí quem são os 24 anciãos. Vamos ler Apocalipse 2:10, que também vai falar sobre as 7 igrejas. Então, se você pegar aí comigo Apocalipse 2:10, vai estar escrito assim, olha: não temas o que hás de padecer, e que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Só nesses 3 versículos que eu passei para vocês agora, nós vemos aqui. Tem mais um, irmão. Apocalipse 7:14. Eu vou ler ele e depois nós comentamos tudo de uma vez. Apocalipse 7, versículo 14. Se quiser anotar para depois ler na sua casa. Respondi-me: Senhor meu, tu sabes. Disse-me ele: esses são os que vêm da grande tribulação, e levaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Certo? Então, nesses versículos que eu passei para você, se quiser depois ler o contexto deles, você vai ver o seguinte: que Jesus prometeu para as 7 igrejas que, ao que vencer, estaria sentado no trono com ele. Ao que vencer, seria dado vestes brancas, e ao que vencer, seria dado coroa. Certo? E aí, se você voltar para Apocalipse, você vai ver que os 24 anciãos estão vestidos de vestes brancas, estão assentados nos 24 tronos e têm coroas em suas cabeças. Então me pergunto para você, quem são os 24 anciãos? Se você tem uma noção, com todos esses contextos que eu passei, você vai chegar à conclusão de que os 24 anciãos desta visão é o povo redimido do Senhor. É a plenitude, né? Todo o povo redimido pelo Senhor. E aí você pode me perguntar, mas por que 24? Cadê o resto? É uma representação para mostrar o todo, certo? Então ele vê aqueles 24 anciãos representando
todo o povo que foi salvo, todo o povo que foi fiel até o fim, todo o povo que aceitou a Jesus e o Senhor veio buscar, né? Que Jesus veio buscar. E por que 24? 24 é um número simbólico que, na minha opinião, pode simbolizar os 12 apóstolos de Cristo que tinham a missão de fazer o quê? De testemunhar de Jesus sobre a terra. E através dos 12 apóstolos foram criadas as igrejas, certo? Alcançaram-se as igrejas de todo o mundo. E aí, quando você estuda as 2 casas de Israel, você vê que nós fazemos parte das 12 tribos de Israel, que é judeus e gentios, juntando tudo, é o povo de Deus completo, de todas as nações, línguas, né? De todo povo, língua e nação. Então, esses 24, na minha opinião, são os 12 apóstolos que tinham o objetivo de trazer a palavra, e as 12 tribos representando todo o povo de Deus em todo o povo, língua e nação, ou seja, todo mundo, de todas as nações, aqueles que aceitaram Jesus, certo? Por isso 24, aqueles que falaram e aqueles que receberam, mostrando a totalidade da obra do Senhor. E eles estão assentados no trono, né, em volta do Senhor Jesus. O Senhor está reinando e eles reinando juntamente com eles, com Jesus. A palavra do Senhor, ela mostra então aqui, irmãos, através desses contextos 24 anciãos, certo? Versículo 5 de Apocalipse 4 mostra que do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Tem muita coisa só nesse versículo aqui, certo? Primeiro a gente vai ver que do trono, onde o Senhor está, sai relâmpago, trovão e vozes. E diante desse trono tem 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. A gente vê aqui no capítulo 4, mostra essa vinda de Jesus, né? Onde o povo redimido é salvo. Coloque isso na sua cabeça. O povo redimido é salvo. Jesus salva o seu povo. Agora começa a ser o quê? Depois que Jesus busca o seu povo, então chegou o momento da ira de Deus. Você está entendendo? Agora vai começar a ira de Deus sobre os ímpios de todo o mundo. Então os relâmpagos, os trovões e as vozes, elas vão representar o quê? A ira de Deus no seu poder, na sua rapidez em executar o seu juízo. As vozes que nós vemos aqui são as sentenças de justiça que o Senhor vai fazer contra os ímpios que estão na terra, certo? Diante de Deus também está o Espírito Santo, na sua totalidade. Ele é representado pelas 7 lâmpadas de fogo. E a palavra diz aqui que são os 7 Espíritos de Deus. Nos faz lembrar do quê? Dos 7 castiçais, das 7 igrejas. E o Espírito Santo direcionando a cada igreja. Então, os 7 Espíritos de Deus é maravilhoso. Se você pôde estudar um pouquinho, lembra que eu até falei para você pesquisar sobre os 7 Espíritos de Deus? É maravilhoso os 7 Espíritos de Deus, né? Você vê aqui que o Espírito Santo, ele nos direciona cada vez, assim, ele está mostrando para a sua igreja. A igreja não tem placa, irmão. A igreja é aqueles que aceitam Jesus, que se arrependem dos seus pecados, que ouvem o Senhor, obedecem os seus mandamentos, estão atentos para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Esta é a igreja, né? Que o Senhor está falando aqui. As 7 igrejas. E o Espírito Santo direcionando as 7 igrejas, mostrando o caminho. Olha, se você fizer isso, se você se arrepender, se você fizer aquilo, você vai herdar a coroa, você vai sentar no trono, você vai ter vestes brancas. Né? Então é o Espírito Santo conosco hoje. E ele está aqui dividido em 7 Espíritos de Deus. Então o Espírito Santo é a totalidade, é a plenitude. E os 7 Espíritos é como ele se divide entre as igrejas, para que haja grande
discernimento, sabedoria. Nós vamos ver aqui o que representa esses 7 espíritos e como que isso é importante que você saiba para que você possa ser edificado. Então aqui o Espírito Santo está em sua totalidade, acendendo as 7 lâmpadas de fogo, que são a igreja de Cristo em todo o mundo. E você vê o quê? Que o Espírito Santo, Você já ouviu falar que o que são os 7 Espíritos de Deus? Em Apocalipse tem várias partes que falam isso. Como que eu posso falar para você que é o Espírito Santo e mostrar na Bíblia isso? Eu quero mostrar, porque assim, eu falar para você e você acreditar, às vezes fica fácil. Mas tudo aquilo que eu falar e não condiz com a palavra é mentira. Então que você possa pesquisar, saber a verdade, meditar na palavra. Que a palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então como que a gente chega nesta conclusão? Eu quero voltar com você em Apocalipse 1, versículo 4. Abriu aí? Apocalipse 1, 4. A palavra do Senhor vem dizendo assim, olha. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. E da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E o 5, para a gente terminar, está escrito assim. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Esses 2 versículos mostram Deus o Pai, Jesus e o Espírito Santo. Certo? Onde que está escrito isso? Vou ler de novo e você presta atenção. Olha só. João, às 7 igrejas da Ásia. Graça a vós e paz daquele que é, que era e que há de vir. Quem é esse? Aquele que é, que era e que há de vir? É Deus. Está desde a fundação do mundo. É Deus. E da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono. É os mesmos 7 espíritos que nós lemos agora em Apocalipse 4. Espíritos de Deus que estão ali com as lâmpadas de fogo. Eles estão diante do trono. E continua. E da parte de Jesus Cristo. Então nós vemos o que era, que é e há de vir, que é Deus. Os 7 espíritos representando a totalidade do Espírito Santo. E Jesus Cristo. Os 3 reunidos novamente. Você vê ali que o Espírito Santo é o Espírito de Deus. O Espírito que estava com Jesus Cristo. Agora, o Espírito Santo, como nós fomos já arrebatados, ele também sai da terra e vai para o céu. E ele fica onde? Diante do trono de Deus. Você vê aqui a plenitude do Senhor novamente? O Pai, o Filho e o Espírito Santo unidos. Então aqui está mostrando que os 7 Espíritos é o Espírito Santo na sua totalidade. Os irmãos estão conseguindo compreender isso, irmãos? Você vê também, falando sobre os 7 Espíritos de Deus, em Apocalipse 3, versículo 1. Vou abrir para você aqui. Apocalipse 3, versículo 1. Olha só como Jesus se apresenta para a igreja de Sardes. Preste atenção. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vive e está morto. Então aqui Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Agora você me fala, quando Jesus foi batizado, como forma de pomba, quem veio e parou sobre ele? Não foi o Espírito Santo? Então ele tem os 7 Espíritos, ele foi guiado pelos 7 Espíritos, tanto quando ele veio aqui na terra, quanto lá no céu. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, que está dentro de Jesus. E você vê o seguinte, esse mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, está conosco na terra hoje para nos direcionar. E ele tem 7, por que fala 7? Para mostrar tudo aquilo que a gente precisa para que a gente possa ser salvo. Preste atenção. Olha como
é maravilhoso o Espírito Santo na nossa vida. Como nós temos que aprender quem é o Espírito Santo, como é que ele age, né? Como que você pode sentir o Espírito Santo? Como você pode sentir esses 7 Espíritos na sua vida? Porque se você tiver esses 7 Espíritos, como Jesus tinha, você vai ser guiado pelo caminho que é Jesus e você vai chegar até o céu. Vamos lá? Então a gente vê aqui no livro de Apocalipse que existem várias palavras-chave que nos levam para os profetas, certo? Deus não deixou as palavras por qualquer coisa. Ele deixou ali no livro de Apocalipse algumas palavras-chave para que a gente possa voltar para os profetas e compreender toda a sua palavra, né? Os 7 Espíritos de Deus é a mesma coisa. É uma palavra-chave. Você vai achar os 7 Espíritos de Deus em Isaías 11. E eu quero ler com muita atenção Isaías 11 com você. Depois de acabar a live, se você puder meditar em Isaías 11, você vai ver quão maravilhoso é o nosso Deus. Falando dos 7 Espíritos de Deus que está diante do trono no livro de Apocalipse, capítulo 4. Vamos lá, irmãos? Abre comigo, por favor, no livro de Isaías, capítulo 11, certo? Se você não entendeu alguma coisa, você pode deixar uma mensagem aqui para mim e nós estaremos respondendo, tá bom? Isaías, capítulo 11, do versículo 1 em diante. Preste atenção em cada palavra. Vamos meditar na palavra, não somente ler. Amém? A palavra do Senhor está dizendo assim: então brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos teus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o leão novo e o animal cevado viverão juntos, e o menino pequeno os conduzirá. Você vê aqui, irmãos, nós lemos até o versículo 6, né? Nós vamos ver aqui os 7 Espíritos de Deus. Você já parou para... já entendeu os 7 Espíritos, como nós lemos? Às vezes a gente lê só por cima, a gente não consegue ter essa compreensão. Mas eu quero que você fique atento, eu vou ler de novo. Versículo 1 diz assim, Isaías 11. Então brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. De quem ele está falando aqui? De quem o profeta Isaías está falando? Jesus, né? Jessé era o pai de Davi. De quem sai da geração de Davi? Jesus. Um renovo frutificará. Então o Senhor vem para fazer frutificar. Lembra que ele é a primícia? Ele faz frutificar tudo, né? Então Jesus vem e traz esse renovo, traz essa aliança. E aí começa a ação do Espírito Santo. Preste atenção. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Você pode reparar que esse Espírito está com letra maiúscula. O Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo. Está falando assim, já começa o primeiro Espírito dos 7 Espíritos. E repousará sobre ele. Sobre quem? Sobre Jesus, né? Repousará sobre Jesus o Espírito do Senhor. Então, repousar mostra o quê? Descanso. Então, o Espírito Santo é o nosso descanso. Marca aí. Primeiro, Espírito de Deus. Descanso. Certo? Segundo, o Espírito de sabedoria. Marca aí. Espírito de sabedoria. Pode ver que esse Espírito está com letra minúscula, porque é a separação, é a divisão do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Então, tem descanso ou repouso, tá? Jesus vem fazer o que? Trazer o descanso para a gente. Nos leva para o quê? Para os dias da criação, os 6 dias de serviço, o 7º de descanso.
Então o Espírito Santo também vem trazer o que pra gente? O descanso. Descanso em quem? Em Jesus, né? Então, descanso. Depois fala o Espírito de sabedoria, segundo Espírito. O Espírito de entendimento, terceiro Espírito. O Espírito de conselho, quarto. Espírito de fortaleza, 5. Espírito de conhecimento, 6. E temor do Senhor, 7. Será que é coincidência isso, irmão? Não, né? Então aqui fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Vamos falar de novo? Repouso, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor. Tudo isso são os 7 Espíritos do Senhor. É o Espírito Santo na sua plenitude. E quem está vindo, esse Espírito está vindo sobre quem? Sobre Jesus, né? E Jesus estará ali com o Espírito e ele vai fazer o quê? Julgar os pobres com equidade. Ó, em defesa dos mansos da terra. O que João está vendo lá no céu agora, no Apocalipse 4? Ele está vendo o trono, está vendo os remidos ali com ele, Jesus Cristo, os 7 Espíritos, que é o Espírito Santo ali diante do trono. E então agora começa o quê? Os relâmpagos, vozes e trovões. E quem vai trazer isso é Deus, Jesus Cristo, através do Espírito Santo, né? Trazer o quê? Justiça eterna. Lembra de Daniel? A última semana, 70 semanas de Daniel, que tem que satisfazer aquelas 7 maravilhas. Dentre elas é expiar a iniquidade, fazer cessar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia. Tudo isso acontece no tempo da vinda de Jesus e da ira de Deus. Certo? Então aqui você vê os 7 Espíritos. Por que é importante a gente saber sobre os 7 Espíritos? Tudo isso que eu falei para você aqui. O Senhor repousará, dará sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Olha a importância do Espírito Santo na vida da igreja. Ele nos traz tudo aquilo que a gente precisa para conquistar a coroa. Lembra? Ele traz o caminho, ele mostra, ele nos dá força, ele é fortaleza, ele nos aconselha, ele nos dá um conselho. Olha, filho, não vai por aqui, faz isso. É o Espírito Santo falando com a igreja, todos os dias ele faz isso, né? Ele faz o que? A gente temer a Deus, né? E quando a gente teme a Deus, a palavra diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é maravilhoso isso? Tudo interligado. Então quando você teme a Deus, você começa a entender o Espírito, as coisas do Espírito. Porque o Espírito Santo vai te trazer cada vez mais conhecimento. Ele vai te trazer mais a presença da glória do Senhor, né? E aí você vê que o Senhor Jesus, ele nos traz o que? O descanso. Então tudo isso vem hoje através do Espírito Santo que está agindo no meio das 7 igrejas. No meio de você, no meio de todo o povo, em todas as nações. Aqueles que realmente são do Senhor, mas ainda é necessária alguma mudança, né? Ainda é necessário a gente poder nos humilhar, tirar algum pecado de nossas vidas. Ninguém julga ninguém, cada um olha para si, né? E o Espírito Santo fala que ele convence a gente do pecado, da justiça e do juízo, né? Então é o Espírito Santo que faz tudo isso. Ele nos aconselha, ele nos dá força. E isso é maravilhoso a gente saber, porque quando a gente busca o Senhor, a gente vai ver, irmãos, quão maravilhoso é o Senhor Jesus. Amém? Você entendeu os 7 Espíritos de Deus? Se você puder depois meditar nisso, irmão, medita, porque a palavra do Senhor é tremenda. E eu quero ainda falar dos 7 Espíritos de Deus, né? Você vê que o Espírito Santo ele vai julgar a terra juntamente com Jesus, com o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele vai fazer o quê? Vai mandar o anticristo, o falso profeta, direto para o lago de fogo e enxofre, e vai fazer o quê? Justiça contra os ímpios da terra. Você vê o Brasil, por exemplo, tanta impiedade e corrupção que existe? Aguarda, irmãos, porque o deles está separado. Então assim, nem fique muito preocupado. A justiça ela vem, e ela vem com força.
O Espírito Santo vai trazer essa justiça e nós vamos julgar com Jesus. Nós vamos ver tudo isso acontecendo e isso vai ser maravilhoso, irmão. Vai ser maravilhoso você ver toda a impiedade sendo destruída. Chegou o momento da gente se regozijar enquanto aqueles que tanto nos humilharam serão agora expulsos, né? Exterminados de uma vez, né? Serão humilhados também. Amém, queridos? E ainda falando dos 7 espíritos, eu achei maravilhoso esse provérbio agora e eu pego ele para minha vida. Provérbios 8. Se você puder ler comigo, irmão, e abra sua mente aí, vai abrindo a mente. Deixa o Senhor falar. A palavra do Senhor tem que ser palavra de vida, palavra que edifica. Certo? Provérbios 8. Dá um tempo para você abrir a Bíblia aí. Irmão, preste atenção, você vai ver todos os 7 espíritos que eu acabei de falar para você, que está lá em Apocalipse capítulo 4. Agora a gente viu em Isaías 11, maravilhoso. E agora Provérbios 8. Vários livros falando da mesma coisa, para você ver que isso é desde a fundação do tempo. O Senhor era e há de vir, né? Aquele que é, que era, aquele que era, que é e que há de vir. Todo o tempo o Senhor é Deus, Ele é maravilhoso, né? Vamos ler Provérbios 8? A palavra do Senhor vem dizendo assim. Preste atenção, vou devagarinho para a gente poder meditar. Não clama porventura a sabedoria, preste atenção, e não faz o entendimento soar a sua voz? Pense que a sabedoria é o Espírito de Deus, parte do Espírito Santo. Então, não clama a sabedoria e não faz o conhecimento soar a sua voz. Já vemos 2 Espíritos de Deus aqui, entendimento e sabedoria. Então, quando a sabedoria ela clama, o entendimento não faz soar a sua voz. O que isso quer dizer? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você busca o Senhor e teme o nome dEle, a sabedoria vai fazer com que você tenha entendimento. Entendimento do quê? Da voz. Que voz é essa? A voz de Deus, né? Muitas vezes eu falo, Senhor, eu quero ouvir a sua voz. E o Senhor está falando aqui. Para que você tenha entendimento da voz do Senhor, tem que haver sabedoria e entendimento. E sabedoria e entendimento só serão dados para quem? Para aqueles que buscam ao Senhor verdadeiramente. Tá pegando, irmão? Vamos continuar. No cume das alturas, olha só, lá no alto, no lugar seguro, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, eles se colocam, ou seja, em todo lugar. Junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas está clamando. Olha só o que o Espírito está clamando. O que o Espírito Santo, através da sabedoria, está clamando. Preste atenção, irmão. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Aprendei, ó simples, a prudência. Entendei, ó loucos, a sabedoria. Ouvi vós, porque profiro coisas excelentes. Os meus lábios se abrem para a equidade. Porque a minha boca profere a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. Justas são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entende. E justas são os que acham o conhecimento. Vamos parar aqui, ó. Todas as palavras do Espírito Santo, através de Jesus, são retas. Versículo 9. Para os que bem as entende. Então a gente tem que ter entendimento da palavra. Que a gente vai ver como o caminho do Senhor é reto e perfeito. E justas são os que acham o conhecimento. Então a gente tem que buscar o quê? O conhecimento. Versículo 10. Aceita antes a minha correção. Olha só, lembra da igreja? O Espírito Santo, olha, se você voltar ao primeiro amor, se você não tolerar Jezabel, você está entendendo? Os conselhos que o Espírito Santo dá para a igreja. Então, se você aceitar a minha correção e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que as joias, e tudo o que se deseja
nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e possuo o conhecimento e a discrição. Vemos aqui a sabedoria juntamente com o conhecimento. E a prudência você pode colocar como conselho. Olha só, 13. O temor do Senhor é odiar o mal. Temor, mais um espírito, né? A soberba, a arrogância e o mau caminho e a boca perversa. Eu os odeio. Então temer a Deus é o que? Você odiar o mal. Você odiar a soberba, você odiar a arrogância, você odiar o caminho mal, a boca perversa, né? Esse é o temor do Senhor. Olha só o 14, presta atenção. Meu é o conselho, tá aqui um espírito. E a verdadeira sabedoria, segundo espírito. Eu sou o entendimento, terceiro espírito. Minha é a fortaleza, quarto espírito. Só aqui vemos 4 espíritos de Deus, né? Dos 7. Por mim reinam os reis, e os príncipes decretam o que é justo. Olha só. Por mim reinam os reis, e os príncipes decretam o que é justo. Por mim governam os príncipes, e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Preste atenção, irmão. Como nós temos que ler a Bíblia, pedindo o mesmo entendimento de Deus. Nós estamos juntando Apocalipse 4 com este. Os 7 Espíritos de Deus estão diante do trono do Senhor. Jesus veio buscar a sua igreja e agora ele vai trazer justiça. E ele está falando assim, ó. Jesus, com o Espírito de Deus que está nele, certo? Por mim reinam os reis, e os príncipes decretam o que é justo. Quem está reinando com Jesus lá, onde João está vendo? Não é os 24 anciãos? E eles não estão sentados num trono? Então, por mim reinam os reis, e os príncipes decretam o que é justo. Os 24 anciãos estão sentados no trono, com coroas em suas cabeças, vestes brancas. E aí fala assim, por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. A palavra de Deus não diz que nós não vamos julgar os ímpios e até os anjos? Olha como é que junta tudo. Você pega lá Jesus falando através do Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, falando que através dele, de Jesus, com o Espírito que há nele, que é o Espírito de Deus, né? Ele faz governar os reis. Quem são os reis? Esses reis somos nós, os reis remidos. E esses reis vão fazer o quê? Decretar justiça. Jesus vem trazer justiça. E quem vai julgar os povos? Não somos nós? A palavra de Deus fala que a gente vai ser juiz. Juntamente a gente vai reinar com Jesus. A gente vai governar com Jesus. Então a gente vai decretar a condenação daqueles que não são de Deus com Jesus. Esta é a justiça de Deus. Tudo aquilo que a gente sofre, tudo aquilo que a gente padece nesse mundo, todas as humilhações, todas as perseguições que vão vir agora pela frente, por amor a Jesus, tudo isso, irmão, vai ter a sua recompensa, você está entendendo? Né? Você se humilha aqui, o Senhor te exalta lá. Mas aqueles que nos humilham aqui, lembra o que aconteceu com o povo do Egito? É o mesmo que vai acontecer no final. Eles vão tentar seguir, matar a gente, mas o Senhor vai abrir o mar e vai destruir tudo. Foi assim no Egito. Agora no caso, Jesus vai vir aqui com fogo, né? Com peste. A palavra do Senhor fala que ele vai vir com peste, com sangue e com fogo, com saraivada, e vai destruir toda a impiedade. Mas não vai ser rápido desse jeito, não. Eles vão sofrer. Jesus vai pisar no lagar de Deus, na ira do lagar de Deus. Aí vai ter pestes, vai ter anjos aqui na terra, trazendo o que? Justiça eterna de Deus. Tá vendo? Vocês humilharam meu povo, vocês mataram meu povo, vocês fizeram o que quiseram com meu povo, eu não fiz nada. Agora chegou o momento de eu trazer justiça, e eles todos lá em cima verão a minha glória e verão que eu sou Deus. Ó, me arrepia, tá, irmão? Pense nesse momento ali, você jogando na terra. Vamos continuar aqui. Versículo 17. Eu amo os que me amam, e os que diligentemente me buscam me acharão. Olha que o Senhor pedindo para você buscar a Ele.
Porque Ele te ama e você tem que buscá-lo para você o encontrar. Você quer encontrar Deus? Busca Deus, né? Busca Deus hoje, amanhã e depois, em todo tempo, em todo momento. Olha só, riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Ou seja, o Senhor falou riquezas duráveis por quê? Porque tudo aquilo que a gente tenta nessa terra vai perecer. O que é o ouro, o que é a prata, perto da destruição de tudo. Né? E aqueles que buscam Jesus, o que terão lá no céu? Uma coroa eterna, um reino com o Senhor eternamente. Irmãos, como diz Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Olha só, o 19. Melhor é o fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado. A minha renda é melhor do que a prata escolhida. Ando pelos caminhos da retidão, no meio das veredas da justiça, dotando de bens permanentes os que me amam e enchendo seus tesouros. O Senhor me criou como a primavera das suas obras. Aqui está falando da sabedoria, né? O princípio dos seus feitos mais antigos. Lembrando que sabedoria é o Espírito de Deus, certo? Desde a eternidade fui constituída. Desde o princípio, antes de existir a terra, antes de haver abismo, fui gerada, a sabedoria. Antes ainda de haver fontes cheias de água, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu nasci. Quando ele ainda não tinha feito a terra com seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, ali eu estava. Olha o Espírito Santo através da sabedoria. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo, quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo, quando ele fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando traçava os fundamentos da terra, então eu estava ao seu lado. Agora presta atenção na palavra. Eu estava ao seu lado como arquiteto. Aqui já não é mais a sabedoria, um Espírito de Deus, mas é o Espírito de Deus com maiúsculo. Então o Espírito Santo estava ao lado de Deus como arquiteto. E cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, presta atenção. Porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouvi a correção e sede sábio, e não a rejeiteis. Feliz é o homem que me dá ouvidos. Presta atenção nesses últimos versículos aqui, irmão. Feliz é o homem que me dá ouvidos. O Espírito Santo, através do Espírito da sabedoria, entendimento, velando cada dia as minhas entradas. Então, esperando junto às ombreiras da minha porta. Jesus é a porta. E o Espírito de Deus é o Espírito que está em Deus e em Jesus. Ele está falando, feliz é aquele que ouve o que eu estou falando através do meu Espírito. Jesus falando, né? Feliz é aquele que ouve o que eu estou entregando para vocês através do meu Espírito e que fica preparado. Porque quando a minha porta, Jesus é a porta, a minha porta abrir lá no céu, vocês estão ali já esperando na primeira fila para entrar, entendeu? Porque o que achará a vida e alcançará o favor de Deus. Mas o que pecar contra mim fará mal à sua própria alma, porque os que me odeiam amam a morte. Presta atenção nesse versículo. Mas o que pecar contra mim, tá falando, quem está falando? Coloca assim nesta revelação que o Senhor está te dando hoje. Quem está falando aqui é Jesus, com o Espírito Santo em sua voz, certo? Fôlego de vida, o Espírito Santo, né? Está falando assim, o que pecar contra mim fará mal à sua própria alma. Coloca o Espírito Santo falando isso para você agora. O que pecar contra o Espírito fará mal à sua própria alma. Porque os que odeiam o Espírito amam a morte.
Por que eu estou falando para você falar assim? Aquele que pecar contra o Espírito, você pode ligar naquilo que nós já estudamos. Eu quero deixar aqui para você comparar Efésios 4. Efésios 4:30. Olha só. Efésios 4:30 diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, do qual foste selados para o dia da redenção. Então aquele que entristecer o Espírito de Deus não vai poder ser selado para qual dia? O dia da redenção. É o dia que Jesus vem buscar o seu povo, certo? Lembra dos 144 mil selados que não estarão passando pela ira de Deus? Olha como você vai ligando tudo. Aqueles que têm o Espírito Santo, eles estarão selados para esse dia da ira de Deus. Por quê? Aqueles que tiverem o selo do Espírito Santo serão levados com Jesus para o reino que ele nos prometeu. Primeiramente, viver no milênio com Jesus. Né? Então você vê o que aqui, irmãos? Aqueles que não amam o Espírito, eles estão fazendo o quê? Estão amando mais a morte do que a vida. Porque o Espírito de Deus, através de Jesus, nos leva para a vida eterna. Conseguiu compreender esse versículo? A profundeza de que é a palavra de Deus, né? Tudo isso, irmão, num versículo de Apocalipse 4. Você parou para pensar nisso? Estamos aqui em Apocalipse 4. Foi o versículo 5 que nós lemos até agora, né? Falou dos 7 Espíritos de Deus. Falou também sobre tudo isso que nós lemos aqui, né? O Espírito Santo e relâmpagos, vozes e trovões, que é o juízo de Deus que vai vir sobre todos os ímpios. Agora vamos para o versículo 6. Vocês estão comigo? O versículo 6 vai falar assim: que diante do trono havia um mar de vidro semelhante a um cristal. Aí já vou parar por aí. O que seria um mar de vidro que é semelhante a um cristal? Para você ver. O que seria o mar de cristal ali, o mar de vidro semelhante ao cristal? A gente vai ver isso nos profetas. É mais uma palavra que o Senhor deixa para a gente voltar para os profetas. Eu quero voltar com você em Ezequiel. Olha só que complexo, hein? Mas se juntar tudo isso que eu estou passando para você e marcar aí, você vai ter uma grande revelação da parte do Senhor. Ezequiel 1:22. Se você puder ler Ezequiel 1 inteirinho, leia que você vai ficar maravilhado, porque você vai ver que é a mesma visão que Ezequiel teve, é a mesma visão que João está tendo agora, em Apocalipse 4, certo? Ezequiel 1:22, a palavra do Senhor vem dizendo assim: e por cima das cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, como brilho de cristal terrível, estendido por cima, sobre a sua cabeça. Então o que é o mar de vidro semelhante ao cristal? De acordo com o que a gente vê aqui em Ezequiel, ele está falando que é um firmamento com um brilho de cristal terrível, né? Um firmamento com um brilho de cristal terrível, né? E eles estão ali sobre as cabeças dos seres viventes. Logo nós vamos falar o que são os seres viventes, certo? Sendo assim, o mar ele vai representar o que, irmão? Se você pegar mar e Apocalipse, ele representa multidões de nações. Lembra que eu falei? Mar em agitação, multidões de nações em tribulação, em guerra. Então aqui, não sai desse contexto, né? O mar ele vai representar todos os povos da terra. Mas existe uma divisão. Então esse firmamento, que é o mar de cristal, que está lá em Apocalipse 4, versículo 6, é uma divisão que estará entre aqueles que são redimidos e aqueles que são ímpios, que estão ainda na terra. Preste atenção. É um firmamento. Firmamento se lembra do quê? Do céu, né? Só que é algo que você não vê. Então a divisão ali entre as dimensões, sabe? Entre a dimensão que o Senhor vive e essa que nós estamos vivendo hoje.
Porque agora os 24 anciãos estão sobre essa dimensão, né? O mar de vidro é a separação entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Aqueles que estão na terra. Um mar, porque são multidões de nações que ainda estão aqui na terra. Certo? E agora vem a ira de Deus sobre essas nações. Lembra que Jesus veio e busca a sua igreja primeiro, ressuscita os mortos, e agora vem o tempo da ira de Deus. Esse tempo a gente não vai pegar. A gente vai pegar a tribulação, a gente vai pegar a grande tribulação, mas o tempo da ira de Deus, esse a gente não vai pegar, certo? E esse é o tempo terrível, muito pior do que a tribulação, tá, irmãos? E você vai ver o quê? Que esse mar, ele separa. E por que ele é semelhante ao cristal? Porque cristal é transparente. Então você vê o quê? Que Deus, nada foge aos seus olhos. Tudo está diante dos olhos de Deus. Você vê que o Senhor ele vai fazer justiça. E justiça segundo tudo aquilo que aconteceu. Toda impiedade, segundo as obras de cada um que fez injustiça, vem então a justiça. Lembra que a palavra de Deus fala que tudo aquilo que a gente colhe, a gente planta? Tudo que a gente planta, a gente colhe, ao contrário, né? Então você vai ver o que? O Senhor ele vai trazer justiça eterna para todos aqueles que são ímpios, né? Então você vai ver aqui que esse mar de cristal está separando aqueles que são redimidos daqueles que não são. E a gente está lá em cima, irmão, lembra disso? A gente, porque eu já estou falando que a gente está subindo, né? A gente está lá, os 24 anciãos sentados no trono e olhando lá para baixo, vendo tudo. A gente vai ter a compreensão total de todos os acontecimentos. Você está entendendo isso? A gente vai ter a compreensão total de tudo aquilo que aconteceu. E a gente vai julgar os ímpios juntamente com Jesus. Jesus vem trazer a justiça eterna para Deus. Lembra que ele vai pisar, né? Ele vai pisar no lagar da ira de Deus e vai salpicar suas vestes com sangue. Esse sangue não é do Jesus, é o sangue da impiedade, porque ele vem trazer justiça eterna, ele vem expiar a iniquidade, cessar a iniquidade, cessar o mal, o pecado, de uma vez por todas, né? Maravilhoso isso, né, irmão? É a justiça de Deus, por isso que eu fico feliz. A gente padece nesse mundo, a gente sofre, a gente quer ser bom, as pessoas são más com a gente, mas a gente só pode dar aquilo que a gente tem, não é? E quando a gente tem o Espírito Santo, a gente só dá o melhor. E Deus ele dá a justiça. Se a pessoa não recebeu o seu melhor, irmão, saiba que você está fazendo o que tem que ser feito. Agora o Senhor depois ele vai julgar, né? Não fique bravo, não, descansa do Senhor, faça o seu melhor, lembra? Fuja do caminho do mal, odeie, né, o caminho do mal, odeie a perversidade, tudo aquilo que não é de Deus, porque a recompensa chega para aqueles que são de Deus, e aqueles que não são também terão a sua recompensa, né? Terão a sua recompensa também. Você viu aqui, irmãos? Então, o mar de vidro, você pode colocar aí como uma divisão entre os redimidos e os ímpios que agora vão perecer pela ira de Deus, certo? Agora a gente vai falar ainda no final do capítulo, do versículo 6 até o versículo 8 de Apocalipse 4. Eu vou ler de novo para a gente poder estar comentando aqui. Apocalipse 4, do 6 a 8. Havia também ao seu redor do trono 24 tronos e sobre... Não, o 6. Aqui, desculpa, irmãos. Do 6 a 8, diz assim. Também havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro era semelhante ao leão, o segundo a um touro, o terceiro tinha rosto de homem, o quarto semelhante a uma águia voando. E os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não tem descanso nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e é, e há de vir. Olha só, aquele que era, é e há de vir. Então, vamos saber agora, irmãos, o que são
esses 4 seres viventes? Você sabe o que é esse ser vivente que fala em Apocalipse 4? Isso aí é mais uma palavra-chave que faz a gente voltar para os profetas. Então a gente vai voltar o quê? Para Ezequiel. De novo Ezequiel. Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel capítulo 10 fala sobre os 4 seres viventes. Por isso que eu falei que a mesma visão que João teve, Ezequiel já tinha tido antes dele. Vamos ver Ezequiel capítulo 1. Olha só, versículo 2 em diante diz assim. Opa, espera só um pouquinho que eu peguei errado. Ezequiel 1. Versículo 1 em diante. Ora, aconteceu no 30º ano do 4º mês, e no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus. O que abriu? Os céus. Em Apocalipse, o que aconteceu? Uma porta nos céus. Aqui, se abriram os céus, e tive visões de Deus. No 5º dia do mês, já no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Uma grande nuvem, com um fogo que emitia de contínuo labaredas, e um esplendor ao redor dela. E do meio do fogo saía uma coisa como o brilho de âmbar. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. Olha aqui. 4 seres viventes. E esta era a aparência. Tinha a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos. Como também cada um deles 4 asas. Aqui você vê que ele só viu 4 asas. Lá em Apocalipse você vê que são 6. Mas nesta visão, Ezequiel só viu 4. E as suas penas eram retas, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de um bezerro, e luziam como o brilho de bronze polido, e tinham a mão de homem debaixo de suas asas. Os 4 lados de todos os 4 tinham seus rostos e as suas asas. Assim, uniam-se as suas asas uma à outra. Eles não se viravam quando andavam, cada um andava por adiante de si. E a semelhança do seu rosto era, presta atenção, rosto de homem, a mão direita, todos os 4 tinham o rosto de leão, a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi, e também tinham todos os 4 rostos de águia. Então você vê aqui, leão, boi, águia e homem. Lá você vê a mesma coisa. Lá está falando touro, tem algumas versões que fala boi, tem outras que fala bezerro, se eu não me engano. Mas são as mesmas pessoas, a mesma visão. 4 seres viventes, eles tendo rosto de leão, de homem, de boi e de águia. E eles tendo 6 asas lá em Apocalipse, e aqui o Ezequiel viu apenas 4. O que eles faziam? Vamos ler. 11. E assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas em cima. Cada qual tinha 2 asas que tocavam as de outro, e as 2 cobriam os corpos dele. E cada qual andava por adiante de si. Para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. No meio dos seres viventes havia uma coisa semelhante a ardentes brasas de fogo, ou a tocha que se movia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Lembra que tinha relâmpagos, vozes e trovões? No meio do fogo saíam relâmpagos. E os seres viventes corriam, saindo e voltando à semelhança de um raio. No caso aqui tem alguns que estão falando a semelhança de um relâmpago. Ora, eu olhei para os seres viventes e vi as rodas sobre a terra, junto aos seres vivos, uma para cada um dos 4 rostos. E o aspecto das rodas e as obras dela era como o brilho da crisólita, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e era o seu aspecto, a sua obra, como se estivera uma roda no meio de outra roda. Aqui continuando você vai ver o quê? Que existiam 4 seres, cada um com 4 rostos.
leão, águia, homem e boi. Esses seres, no caso aqui de Ezequiel, tinham 4 asas, lá em Apocalipse 6. Eles tocavam as asas um do outro. Pensa assim, eles estavam protegendo alguma coisa no meio, certo? E quando eles voavam, eles não precisavam olhar para a direção que eles voavam, porque eles tinham rosto e olhos por toda parte. Tinha olho em toda parte do seu corpo, nas asas, e tinham rodas embaixo deles, uma roda dentro da outra roda. E essas rodas, elas andavam segundo os anjos. Se os anjos andavam, essas rodas andavam. Se os anjos paravam, as rodas paravam, certo? Então você vê o que? Esses 4 seres viventes, você vai ver, já falei aqui, né? São anjos, né? São anjos que têm o poder de trazer a justiça de Deus através de Cristo sobre a terra, né? Então ele vai trazer justiça para todos os ímpios que estão aqui na terra. E enquanto eles trazem justiça, a roda, ela vai rodando e vai trazendo destruição sobre o mundo, certo? Você vai ver isso se você continuar lendo Ezequiel, tá, irmãos? Eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar muito extenso. Eu só quero ler Ezequiel capítulo 10. Se eu não me engano é o versículo 20. Mas se você quiser ler o capítulo 10 inteirinho, é o mesmo contexto desse, mesma visão, só que o Senhor deu essa visão em outro tempo para ele, né? Ezequiel, capítulo 10. Versículo 20. A palavra do Senhor vem dizendo assim, ó. São esses os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e percebi que eram querubins. Tá vendo? Ele chamou os seres viventes de querubins. Aí, querubim, né? Ele chamou todos aqueles 4 seres viventes de querubins. Mas tem uma passagem em Isaías que eu gostaria de ver com vocês, que também fala sobre esses 4 seres viventes. E isso fecha todo o contexto ali que o Senhor está querendo dizer para mim e para você, né? Isaías 6, versículo 1 ao versículo 3. Isaías 6, versículo 1 ao versículo 3. Eu quero pegar do 1 para você entender o contexto. Olha só, mesma visão, irmão. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as obras do seu manto enchiam o templo. Olha aqui, quem está falando agora é um outro profeta, é Isaías. Ele está vendo o Senhor assentado no trono, e a orla do seu manto enche o templo. Lembra da glória de Deus, o arco, mostrando a glória de Deus, enchendo o lugar, certo? E ao seu redor, presta atenção, ao redor do trono, haviam serafins. Cada um tinha 6 asas. Opa! 6 asas igual lá de Apocalipse. 2 cobriam o rosto. 2 cobriam os pés. E com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, olha só que esses anjos falavam, esses serafins falavam. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. Se você quiser continuar lendo Isaías 6, você vai achar maravilhoso. Mas eu quero voltar para você ver o que está escrito em Apocalipse. Apocalipse 4. Para você ver que são os mesmos anjos que estão em Apocalipse 4. Olha só. Apocalipse 4, do versículo 6, versículo 7. Não, versículo 8. Apocalipse 4, versículo 8 diz assim, ó, os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não tem descanso nem de noite, e dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. Você vê? Você mostrar, Deus mostrando para você voltar lá para Isaías, para você voltar lá para Ezequiel,
que a palavra de Deus ela vai se completando, né? Ela se completa e mostra que o agir de Deus ele é perfeito. Ele tem trabalhado desde a fundação do mundo para que eu e você possamos estar preparados para aquele dia, né? Buscando o Senhor enquanto a gente pode achar. E vai terminar, né, irmãos? Versículo 9, 10 e 11 diz assim: E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive pelo século dos séculos e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor nosso Deus, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Então aqui você vê quando os anjos, os serafins ou os querubins, né? Quando os anjos, eles falavam santo, santo, santo é o Senhor, os 24 anciões se prostravam diante de Deus, lançavam suas coroas diante do trono do Senhor e também adoravam ao Senhor, dizendo, né? Maravilhoso é o nosso Senhor, digno de toda a honra, glória, poder, porque Ele criou todas as coisas e por sua mão, por sua vontade, tudo que foi criado foi feito, né? Olha só, dando honra e glória ao Senhor. Isso mostra tudo aquilo que nós vamos viver com Deus lá nos céus. Por que o Senhor está mostrando isso? Mostrou para Ezequiel, mostrou para Isaías, mostrou para João, e está mostrando para mim e para você nessa noite. Para que nós possamos conhecer a Deus, possamos nos preparar a ouvir o que o Senhor diz para as 7 igrejas, conhecer o Espírito Santo na sua totalidade, tendo sabedoria, entendimento, conhecimento, fortaleza, conselho, descanso, né? Todos esse repouso no Senhor, todos esses 7 Espíritos de Deus possam estar na sua vida. Para quê? Para que Ele nos leve a conhecer a Deus, que é o temor, que era o último Espírito que faltava, né? Temor. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quando a gente tememos, como nós tememos a Deus, o Senhor nos leva para mais perto dele e a recompensa dele já está preparada. Amém, queridos? Olha, vimos hoje, só recapitulando, quanta coisa que a gente aprendeu. 24 anciãos, né? Quem são os 24 anciãos? Os 7 Espíritos de Deus, vozes, relâmpagos e trovões, mar de cristal, o arco do concerto, os 4 seres viventes, tudo isso num capítulo de Apocalipse, certo? Então que você possa meditar em tudo o que eu falei. Se você puder ler Isaías de novo, Ezequiel 1 inteiro, Ezequiel 10 inteiro. Se quiser depois alguns contextos eu tenho aqui, como eu falei, eu não marquei tudo, porque senão se estenderia muito o vídeo, certo? Mas o Senhor está mostrando pra gente o caminho, a verdade e a vida. É Jesus, né? Ele está mostrando a gente como conhecer Jesus. Através do Espírito Santo de Deus que está conosco na terra, que nos conduz. Então que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, viver a palavra e deixar que o Senhor venha nos ensinar, nos direcionar, venha nos conduzir em todo tempo.